Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal de Farmacologia Clínica da Unicristos. E hoje nós estaremos abordando o último conteúdo da NP1, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, fármacos esses que auxiliam no tratamento da dor e da inflamação. Para começar a falar sobre os AINES, é preciso fazer essa parte introdutória, explicando um pouco sobre dor e inflamação. A dor e a inflamação é uma defesa do nosso organismo. É um fenômeno biológico que é desconfortável ao indivíduo, mas é uma resposta dele. É uma maneira do corpo se expressar contra uma agressão que ele está sofrendo, certo? Uma maneira das pessoas conseguirem identificar que algo não está correto, que está acontecendo um processo inflamatório naquele local que precisa ser tratado. Dentro dos procedimentos odontológicos, a maior recorrência de casos de dor e inflamação é quando relacionado a procedimentos cirúrgicos, certo? E a intensidade dessa dor e dessa inflamação é analisada de acordo com a extensão da dor e da inflamação e o tempo de exposição ao trauma que está gerando essa consequência. A inflamação ela apresenta algumas características principais, como calor, rubor, inchaço, dor e perda de função. E aí, para que a gente entenda como é que funciona essa inflamação, como é que ela é desencadeada, para que a gente possa fazer a melhor escolha de um AINE para atuar na inflamação daquele paciente, a gente precisa entender como é que ocorre a cascata inflamatória, como é que essa inflamação ela é desencadeada. E a cascata inflamatória ela começa pela membrana plasmática. A membrana plasmática ela vai estar cheia de fosfolipídios, como vocês já devem saber, já devem ter visto em outras disciplinas. Vai chegar uma enzima chamada de fosfolipase A2, e essa fosfolipase A2 ela vai catalisar a hidrólise do ácido graxo dos fosfolipídios. Ela vai catalisar esse fosfolipídio de membrana. E a partir dessa catálise acontecendo, essa quebra, vai ocorrer uma liberação do chamado ácido araquidônico. E a partir daí vai iniciar a via metabólica do ácido araquidônico, que é aquele que vai dar origem aos processos inflamatórios, a característica da inflamação, certo? A cascata do ácido araquidônico, ele vai depender da oxidação deste composto lipídico e vai ser dividido por duas vias principais. Uma que vai ser dependente da oxidação proporcionada pela ciclooxigenase, a chamada COX, e outra que vai ser dependente da lipoxigenase, que é o LOX, certo? Em uma parte da via, o ácido araquidônico ele vai poder ser oxidado pela enzima chamada ciclooxigenase, dando origem a prostaglandinas e a tromboxanos. Porém, nem todas as prostaglandinas e os tromboxanos vão ter como precursor, como origem o ácido araquidônico. Esse é apenas o caso dos eicosanoides da série 2. E aí, esse COX, a COX-1, COX-2, COX-3, vão oxidar o ácido araquidônico e vão dar origem às prostaglandinas. E a partir da prostaglandina, pela ação da TX-sintase, vai ser produzido o tromboxano A2. O tromboxano A2, para que ele serve? Ele funciona como vasoconstritor e ele vai ajudar no processo de coagulação, vai ajudar na agregação plaquetária. Tá, mas a gente falou um lado dessa via. Qual é o outro lado da via? É a do LOX. O LOX é o lipoxigenase, que vai oxidar o ácido araquidônico, transformando em leucotrienos, que são primordiais para a indução da contração da musculatura lisa. Os leucotrienos são lipídios da família dos eicosanoides. São mediadores autócrinos e paráquinos, derivados da via mediada pela LOX, certo? Da cascata do ácido araquidônico.
E aí a gente falou de 3 COX, COX-1, COX-2, COX-3, mas vamos focar aqui em 2. A COX-1, por exemplo, ela é uma enzima fisiológica constitutiva, certo? Ela vai estar presente tendo inflamação ou não. É a partir da síntese de prostaglandina, né? Ela que vai originar a prostaglandina, vai ajudar nessa síntese e vai estar presente onde? Na mucosa do duodenal e em plaquetas. Já a COX-2 é uma COX que ela é uma enzima inflamatória, então ela vai ser produzida a partir de mediadores químicos. E vai estar presente onde? Principalmente em rins, nos rins, sistema nervoso central e no endotélio. A COX-1, nós vamos ver mais os efeitos homeostáticos, né? Onde a proteção gástrica vai ajudar na proteção gástrica, vai contribuir para a homeostasia renal, vai ajudar na função plaquetária. Já a COX-2, a gente vai observar mais efeitos inflamatórios, como voltados para a inflamação, dor, febre. E aí, essa prostaglandina que a gente tanto falou, ela tem algumas funções, certo? E uma delas é a questão do muco estomacal. Elas ajudam a promover esse muco no estômago, o muco protetor, a partir da PGE2 e da PGI2, que são prostaciclinas. Vão protege que as células do estômago sofram danos a partir do HCl. A gente sabe que o estômago é super ácido, né? Então, ela vai ajudar que essas células consigam se proteger para não sofrer danos, né? Não sofrer danos contra esse HCl. E vai ativar as células acessórias para que possa promover esse muco. Outra função é a coagulação. O tromboxana 2, ele é um indutor de coagulação e age sempre que necessário. E aí ele vai continuar induzindo a coagulação, só que ele precisa de algo que proporcione um equilíbrio. Porque o corpo ele não pode ficar sempre produzindo trombos, né? Formando aquele coágulo no local. Tem uma hora que ele precisa parar. E para isso precisa da ação da prostaciclina, ajudando para inibir a coagulação e assim proporcionando um equilíbrio, certo? Porque o sangue ele não pode coagular por completo. Então precisa dessa ação da prostaciclina para inibir a coagulação, certo? Outro ponto que a gente pode falar é quanto ao efeito renal. Prostaciclinas produzidas na arteríola aferente renal geram uma vasodilatação e uma manutenção da taxa de filtração glomerular. Então, vai contribuir nesse processo de filtração, né, e manutenção daquela região. Fora esses pontos abordados, tem também como função ajuda na contração do útero, ajuda para processos de vasodilatação, vasoconstrição, inibição da lipólise, brancodilatação, contração e relaxamento do trato gastrointestinal. Depende do tipo de prostaglandina que está provocando a ação, depende do local e com qual receptor ela vai estar se ligando. Então, a partir daí, desses 3 pontos, é que ela vai manifestar diferentes funções. As funções dos leucotrienos, que são aqueles originados do LOX, contração da musculatura lisa, indução da resposta alérgica, indução da resposta inflamatória, por quimiotaxia. Quais são as funções dos tromboxanos? Eles são produzidos primariamente pela plaqueta, certo? Induzem a agregação plaquetária, estimulam a contração da musculatura lisa, ajudam na vasoconstrição e diminui o fluxo nos rins e na filtração glomerular. Tá, mas como é que as prostaglandinas elas vão agir na inflamação? Por exemplo, no caso da febre, a ação da PGE2 no hipotálamo vai fazer como? Vai atravessar a barreira hematocefálica e a partir daí
no hipotálamo vai entender que precisa aumentar a temperatura corporal para manifestar o processo inflamatório, certo? Então, a prostaglandina ela vai estimular o hipotálamo a fazer esse aumento de temperatura e identificar que está acontecendo um processo que não era para estar acontecendo, né? Está acontecendo a inflamação. E a dor crônica, é um somatório de PGE2 com PGI2 agindo, né? Que vão produzir uma irritação. E aí nós temos 3 grupos principais de anti-inflamatórios, né, que se enquadram: os analgésicos, os anti-inflamatórios não esteroidais e os anti-inflamatórios esteroidais. Hoje nós vamos falar dos AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. Há alguns AINES que antigamente era considerado como AINES atípicos, que não tinham todas as funções que eram para ser de AINES, né? Então eram chamados de AINES atípicos, que são analgésicos de ação periférica. São aqueles analgésicos que vão ser para tratamentos de dores leves e moderadas. Vão deprimir diretamente o nosso receptor sensibilizado através do bloqueio da entrada de cálcio nas terminações nervosas livres. E vão ser prescritos em receituários comuns. Nós temos como exemplo o ácido acetil salicílico, o AS, certo? O AS, ele foi por muito tempo considerado esse AINE atípico, certo? E como é que ele funciona? Como é que esse fármaco funciona? O AS, ele vai atingir a COX-1, certo? Que vai estar presente nas plaquetas. E as plaquetas, elas não possuem núcleo. Então, essa COX-1 ela não vai poder ser reposta por essa plaqueta. Então, é um inibidor irreversível de ambas as COX, podendo acontecer mesmo em pequenas quantidades. Então, o AS ele vai acabar com essa COX-1 presente nas plaquetas, certo? Por as plaquetas não ter esse núcleo para repor essas COX, é por isso que ele vai ter esse caráter irreversível. E a partir daí, essa inibição da COX-1 não vai ter tromboxana 2. E não tendo tromboxana 2, não forma coágulo, certo? Então, por isso que dizem que o AS afina o sangue. Na verdade, é porque ele não está estimulando a formação de coágulos mais, né? Ele está deixando o sangue correr. Não forma trombos, não forma coágulos, certo? Por isso, essa fama do AS, de afinar o sangue. Outro fármaco é a dipirona sódica. A dipirona, ela tem uma elevada atividade analgésica e antipirética. Ela é muito semelhante ao paracetamol. Ela não tem um risco de lesão hepática grave. Ela tem uma boa apresentação por via oral e parenteral, né? Ela consegue exercer a função dela da melhor maneira, mas tem algumas reações adversas, né? Bem como contraindicações que estão relacionadas ao quê? A hipersensibilidade e discrasias sanguíneas. Quais são as marcas comerciais da dipirona sódica? Nós podemos destacar o Lisador, Anador, Novalgina. E como é que é feita a posologia da dipirona? Vocês vão prescrever a dipirona num receituário comum e lá vocês vão prescrever ela de 500 mg de 6 em 6 horas de 3 a 5 dias. Por quê? Porque a dose máxima dela é de 2 gramas ao dia. E aí a gente divide em 4 doses de 500 mg, certo? Para fechar essa quantidade de gramas. E por último, desses AINES atípicos aqui, nós vamos falar do paracetamol. O paracetamol, ele não causa irritação gástrica, ele não inibe a agregação plaquetária e ele não vai prolongar o tempo de sangramento, certo? Ele geralmente é a droga de escolha para baixar a febre em crianças, ele é muito bem aceito para o tratamento de febre em crianças. Ele vai proporcionar um alívio de dores, em geral, né? Mas ele tem fraca atividade anti-inflamatória.
ele pode ser extremamente hepatotóxico em altas dosagens. Então, ter muito cuidado com essa posologia, com a quantidade, né, com o tempo que vai estar sendo ingerido esse medicamento. Os seus efeitos adversos vão limitar-se aos casos onde há superdosagem, certo? Então, em casos onde a dosagem é menor, é a comum, a normal, não tem tantos efeitos adversos. Quais são as marcas comerciais? Tilenol e Dorico. Como é a posologia do paracetamol? 500 mg, de 6 em 6 horas, de 3 a 5 dias. Ao contrário do AS, em caso de intoxicação, o paracetamol ele tem tratamento. Agora, falando dos AINES que eram considerados típicos em estudos passados, os anti-inflamatórios não esteroidais propriamente ditos são aqueles que têm caráter analgésico, anti-inflamatório e antipirético, certo? Mesmo que se destaque mais alguns efeitos do que outros, teoricamente ele apresenta os 3 efeitos dentro desse medicamento. Mas aí fica aquela dúvida: onde é que o AINE, o anti-inflamatório não esteroidal, vai atuar na inflamação? O AINE ele vai interferir diretamente na cascata inflamatória, né? Naquela cascata que a gente falou do ácido araquidônico. Ele vai interferir exatamente nas COX, né? Ele vai impedir que as COX consigam oxidar o ácido araquidônico e formar prostaglandina para dar o caráter inflamatório. Então, o ácido araquidônico vai estar lá para sofrer a ação da COX, só que isso não vai acontecer, porque os fármacos vão inibir a ação da COX, certo? Então, consequentemente, não vai ter formação de prostaglandina e não vai ter, teoricamente, não é para ter mais o caráter da inflamação, né? É importante ressaltar que os AINES, eles apenas vão inibir a ação das prostaglandinas da inflamação, mas isso não vai acabar com o processo inflamatório. Ainda haverá muitas substâncias agindo no processo. Por exemplo, ainda vai ter leucotrienos e citocinas induzindo o processo inflamatório, certo? Então, ele vai apenas inibir a ação das prostaglandinas na inflamação, que já é uma ajuda excelente. E aí os AINES, propriamente ditos, né, são classificados em AINES não seletivos. Por que não seletivos? São aqueles AINES que eles inibem tanto COX-1 como COX-2, certo? Tanto faz para eles. E tem aqueles AINES seletivos, que são aqueles que vão agir somente em COX-2. Então, são os AINES seletivos da COX-2, vão agir diretamente nela, certo? Os efeitos adversos dos AINES não seletivos, quais são? Lesões na mucosa gástrica. Por quê? Porque se a prostaglandina ela ajuda na formação do muco para proteger contra a ação do ácido clorídrico, se eu estou impedindo que aquela prostaglandina ela seja formada, então não está mais acontecendo ali o processo de proteção gástrica. Então, começa a fazer o quê? Lesões na mucosa, úlcera péptica. Outra efeito adverso é a insuficiência renal aguda pré-renal. Por quê? Porque a prostaglandina tem função no rim também. E outro fator são os problemas na coagulação. Pode acontecer um desequilíbrio naquele processo naquela relação que a gente falou das prostaglandinas com o tromboxana 2, onde eles vão atuar mantendo o equilíbrio na coagulação. O primeiro AINE não seletivo que nós vamos falar aqui é o diclofenaco sódico e potássico. Ele é um dos mais utilizados na odontologia, né? Ele tem como a ação principal anti-inflamatório e analgésico. Não tem tanto efeito antipirético, né? São AINES não seletivos, mas que acaba tendo preferência pela COX-2. Tem grande capacidade de penetrar na cápsula articular, o diclofenaco. Qual é a contraindicação dele? O uso simultâneo com álcool. As marcas comerciais que a gente pode destacar é o Voltaren e o Cataflam.
Como é que é a posologia do diclofenaco? É 150 mg por dia, 50 mg por dose, 3 vezes ao dia, né? Então, de 8 em 8 horas, de 3 a 5 dias. O ibuprofeno. O ibuprofeno, ele é um AINE e do subgrupo químico dos fármacos derivados do ácido aripropinóico, que tem em comum com os restantes AINES a capacidade de combater a inflamação, a dor e a febre, certo? Ele é o único AINE aprovado para uso em crianças, de acordo com atuais recomendações, e ele tem indicação para dores agudas e mais esporádicas. Quais são as contraindicações do ibuprofeno? Pacientes com histórico de gastrite, de úlcera péptica, de hipertensão arterial ou doença renal, certo? O ibuprofeno ele deve ser administrado com precaução em pacientes que são doentes asmáticos, com quadros alérgicos também, certo? Ainda que tenha hipersensibilidade ao ácido acetil salicílico. Como é a prescrição do ibuprofeno? Ibuprofeno, 600 mg, 12 comprimidos, tomar um comprimido de 8 em 8 horas durante 3 dias, 3 a 5. A nimesulida, ela tem um mecanismo de ação peculiar, certo? Além de inibir a biossíntese das prostaglandinas, ela promove uma redução na produção de radicais livres de oxigênio, que são extremamente deletérios na fisiopatologia do processo inflamatório agudo. Quais são as indicações da nimesulida? Provocam menos efeitos adversos gástricos e renais, certo? As contraindicações deve-se evitar em pacientes diabéticos. Como é a prescrição da nimesulida? 100 mg, 12 comprimidos, tomar um comprimido de 12 em 12 horas durante 3 dias. E aí também tem o meloxicam, né, que tem maior seletividade para COX-2. A marca comercial dele é o Movatec. E aí a posologia dele é uma dose única diária de 15 mg por 3 a 5 dias. O naproxeno ele é mais seguro para o trato gastrointestinal quanto às úlceras. Tem alguns efeitos adversos, como tontura, sonolência, cefaleia, fadiga. E o piroxicam, que ele vai inibir a atividade de neutrófilos. Não deve ser utilizado em pacientes que fazem uso de coagulantes, né, anticoagulantes. E a marca comercial dele é o Feldene. A posologia é uma dose única diária de 20 mg por 3 a 5 dias. Para finalizar os AINES, nós vamos falar rapidamente sobre os AINES seletivos para COX-2. São aqueles que vão agir diretamente na COX-2. Como todos sabem, a cascata, né, vai ter duas vias. Aquela da plaqueta, onde vai atuar na COX-1 e vai proporcionar a formação de tromboxana 2 e vai estimular a formação do coágulo. E tem aquela do endotélio, a parte do endotélio, que vai envolver a COX-2, onde a prostaciclina vai inibir o coágulo e a partir daí vai ter um equilíbrio, certo? Vai ter esse equilíbrio dentro do vaso, entre o endotélio e a plaqueta. O endotélio inibindo a partir da ação da COX-2 o coágulo, a formação de coágulo, e a plaqueta com a presença da COX-1 vai estar estimulando a formação do coágulo. Ok. Mas qual é o objetivo desses AINES seletivos para COX-2? Tendo em vista que o da COX-1 tem vários efeitos positivos na inflamação. O objetivo era de reduzir os efeitos colaterais provenientes da inibição da COX-1, sendo o principal deles o distúrbio gastrointestinal que às vezes era provocado. Só que ele caiu em desuso devido ao questionamento sobre a sua segurança e sobre a diminuição de efeitos colaterais. Esse tipo de fármaco ele só interrompe um lado da cascata da inflamação. Então, ele só vai atuar na COX-2. E o que pode acontecer? Se ele inibiu a COX-2,
a COX-2 não vai estar influenciando mais para não formar coágulo, né? Então, a plaqueta vai continuar estimulando a formação de coágulo. Então, esse desequilíbrio pode dar uma maior probabilidade e risco de trombose, pois eu não tenho mais um equilíbrio na coagulação. Então, é um risco que se corre em anular só uma via. E aí, tem alguns medicamentos que têm essa atuação, como celecoxib, eterocoxib, rofecoxib, valdecoxib. Esse tipo de medicamento caiu em desuso, certo? Então, o que ainda se escuta falar é quanto ao celecoxib, que são AINES seletivos para COX-2, que foram originados com esse objetivo, né? As indicações deles são para pacientes com sangramento gastrointestinal, juntamente com terapia coadjuvante. E ele tem um moderado efeito anti-inflamatório. Qual é a contraindicação do celecoxib? Para pacientes cardiopatas, e é pouco utilizado em jovens. Como é a posologia do Celebra, por exemplo? O Celebra, ele é prescrito de 200 mg, tomar um comprimido de 12 horas por 15 dias. O eterocoxib é o que apresenta maior especificidade para COX-2. A marca comercial dele é o Arcoxia. A dose mínima para o controle da dor aguda é de 120 mg, dose que foi retirada do mercado. Então, ele caiu em desuso, né, total, o Arcoxia. O rofecoxib, a marca comercial dele é o Vioxx, que era o de 25 mg, também não mais utilizado, e o valdecoxib, que também caiu em desuso, certo? Então, esses são os AINES seletivos para COX-2. Nós vamos finalizando a nossa aula, que já está bastante longa. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, perguntem. Essa ferramenta aqui é para servir justamente de auxílio para vocês fazerem as provas. Qualquer coisa, entre em contato comigo, Carol, e com a Letícia. Ou então com qualquer outro professor da disciplina, certo? Para poder esclarecer mais dúvidas. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.